Olá, você quer saber mais sobre o tumor de células gigantes? Qual que é a sua origem, qual que é o seu comportamento, como que é feito o seu tratamento? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico ortopedista, especialista em oncologia ortopédica e cirurgia do quadril. E hoje vamos falar sobre o tumor de células gigantes. Caso você tenha interesse nesse tema, ou em outros tumores ósseos ou sarcomas, ou outros tumores da área de oncologia ortopédica, assine o canal, toque os sinos das notificações, assim você ficará sabendo dos próximos vídeos que virão a seguir. Você é um paciente ou você é um conhecido de algum paciente que já teve um tumor ósseo de células gigantes? Diga aqui nos comentários abaixo como que foi sua experiência com o diagnóstico, com o tratamento dessa doença. Então, primeiramente, é importante diferenciar o tumor ósseo de células gigantes do tumor de partes moles de células gigantes, que é o tumor de células gigantes de bainha de tendão ou tumor de células gigantes de bainha sinovial. Elas são doenças diferentes e eles têm comportamentos diferentes. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o tumor ósseo de células gigantes. Em um vídeo a seguir, poderemos falar sobre o tumor de partes moles. O tumor ósseo de células gigantes é um tumor muito importante aí na oncologia ortopédica. Ele é responsável aí por 20% aproximadamente dos casos de tumores ósseos benignos. Ele é um tumor importante porque ele afeta uma faixa diferente, uma faixa etária diferente da maioria dos tumores. Enquanto os tumores ósseos benignos acometem mais crianças e adolescentes, e os malignos acometem mais os adultos, os idosos, o tumor ósseo de células gigantes é um tumor mais comum do adulto jovem, então aquele paciente dos 20 aos 40 anos. 85% dos casos acometem pacientes entre 20 e 55 anos. Então ele pode atingir pacientes de outras faixas etárias, mas isso é uma situação um pouco mais incomum. Outra coisa importante desse tumor é que ele tem um comportamento clínico variável. Apesar de ser considerado benigno, em alguns pacientes ele tem um comportamento chamado de latente, então de pouca agressividade local, mas em outros casos ele pode ser muito agressivo localmente, pode até ser confundido com tumores ósseos malignos. Outra característica importante desse tumor é que, apesar dele ser considerado benigno, ele pode se espalhar, ele pode acometer a região do pulmão, formar o que chamamos de metástases. Porém, a notícia boa é que as metástases pulmonares do tumor de células gigantes, normalmente elas têm um comportamento pouco agressivo. Na maioria das vezes, eles não terão que ser tratados, essas lesões pulmonares. Várias vezes elas ficam estáveis ou elas até mesmo desaparecem. Em poucos casos elas podem evoluir e necessitar de algum tipo de tratamento. Qual que é o sintoma do paciente que tem um tumor de células gigantes? Então, ele é um tumor que normalmente está presente no adulto jovem, ele tem umas regiões preferenciais. Então, normalmente ele acomete ossos ao redor do joelho, que é a região do fêmur distal, da tíbia proximal, mas ele também pode ocorrer em outros sítios, como região do punho, no rádio distal, região do ombro, que é o húmero proximal, e outra característica importante é que ele é relativamente comum na região da coluna. Então, pacientes que podem ter lesões vertebrais, podem ter lesões no sacro também, e outros ossos também, ossos da mão, ele também acomete, ossos dos pés. Então, apesar de ter uma prevalência, ele pode acometer outros ossos também. Outra característica importante desse tumor é a região do osso que ela acomete. É a região que nós chamamos de metaepifisária. O que quer dizer isso? É a região do extremo do osso, então uma região muito próxima da articulação. Então, sabemos que a articulação, a cartilagem articular, ela não se regenera. Então, um tumor ósseo de células gigantes que se desenvolve, ele pode lesionar, ele pode invadir essa articulação. Isso pode causar problemas futuros, lesões articulares, degenerativas aí da articulação. Esse tumor tem uma leve predominância no sexo feminino e ele também tem uma incidência maior em pacientes de descendência asiática. Então, na China, no Sudeste Asiático, existe uma prevalência maior desse tipo de tumor. Então, o quadro clínico clássico é de um paciente, um adulto jovem, que tem uma dor próximo da articulação. Ele também, além dessa dor que é persistente, progressiva, ele tem um aumento de volume local. O paciente percebe que esse osso não é mais igual
ao que ele tinha antigamente. Ele pode ter uma restrição do arco de movimento da articulação. Então, justamente por ser intraarticular, perto da articulação, o paciente tem uma dificuldade de movimentar. Se for em membro inferior, ele começa a mancar, a claudicar também. Normalmente essa é uma história, o paciente chega com uma história de alguns meses. Então, como a dor começa de forma leve, insidiosa, ele não procura o atendimento imediatamente. É importante que as lesões de coluna, lesões do sacro, elas podem vir acompanhadas de lesões neurológicas. Então, o paciente pode ter formigamentos, pode ter alteração do hábito intestinal, urinário, relacionada à lesão, ao acometimento das raízes sacrais. Qual que é a origem do tumor de células gigantes? Então, ele não tem fatores predisponentes. Então, ao contrário de outros tipos de tumores em que você tem uma associação com alguns fatores, ele não tem. Ele surge de uma maneira aleatória, não familiar, não existe um risco maior dos descendentes dos pacientes com esse tipo de tumor desenvolverem também. Então, ele não tem fatores predisponentes. Existem alguns estudos de algumas mutações genéticas adquiridas que estão associadas ao desenvolvimento desse tumor. Como que é feito o diagnóstico? Então, os exames de imagem são de grande valia para o diagnóstico, já ele tem alterações características na radiografia simples. Então, esse é um bom exame para o diagnóstico. Então, uma lesão que está no extremo do osso, região metaepifisária, ela é uma lesão lítica, ou seja, que destrói o osso, porém ela normalmente é bem delimitada, tem uma zona de transição clara aí na região do osso. Em alguns casos mais agressivos, ela pode romper a cortical, então ela sair do osso e invadir a região de partes moles também. Outros exames de imagem podem ajudar. Então, a tomografia computadorizada ela auxilia aí para verificarmos se o tumor está dentro ou fora do osso. Isso é importante na tomada de decisão do tratamento. A ressonância magnética é um ótimo exame para a gente verificar os exatos limites aí dessa lesão, se ela já rompeu cortical, se ela está em partes moles, se ela invadiu a articulação. Então, são alguns exames de imagem que vão auxiliar a gente fazer hipótese diagnóstica. Na ressonância magnética, existem alterações características aí do tumor de células gigantes. Em alguns casos, existem áreas líquidas, ele pode estar associado a um outro tumor benigno, que é o cisto ósseo aneurismático. Mesmo tendo uma grande suspeita aí nos exames de imagem, o diagnóstico do tumor de células gigantes é confirmado através de uma biópsia, que é um pequeno procedimento no qual é retirada uma pequena quantidade de tumor, que pode ser feito de maneira cirúrgica ou com uma anestesia local com agulha. Retiramos pequenos fragmentos desse tumor, isso é enviado para análise anatomopatológica. Então, no laboratório, o médico patologista vai analisar a lâmina e, em alguns casos, fazer confirmação com outros testes relacionados a esse material que foi retirado. É importante dizer que o tumor ósseo de células gigantes, num primeiro momento, pode ser confundido com outros tumores, com outras situações. Então, outros tumores benignos, como o cisto ósseo aneurismático, o condroblastoma, que acomete a mesma região, o osteosarcoma telangiectásico, então ele pode ser confundido com tumor maligno também. E outra doença importante é uma doença que não é oncológica propriamente dito do osso, que é o tumor marrom do hiperparatireoidismo. Então, alguns pacientes têm uma alteração, um tumor normalmente benigno da paratireoide, que é uma glândula que fica dentro da tireoide. Isso altera o metabolismo ósseo e forma lesões semelhantes ao tumor ósseo de células gigantes, até mesmo na análise patológica. Então é importante termos uma suspeita diagnóstica. Existem algumas alterações metabólicas e normalmente isso acarreta em várias lesões pelo corpo. O tumor de células gigantes, ele normalmente acomete um osso apenas, mas existe a situação dele ser multicêntrico, ou seja, acometer vários ossos ao mesmo tempo. Isso acontece principalmente em pacientes um pouco mais jovens. Então, sobre o comportamento biológico desse tumor, ele pode ser muito variável. Então, alguns tumores de células gigantes crescem de maneira lenta, não causam muita dor, não saem do osso, porém um quarto aproximadamente são extremamente agressivos localmente. Então, eles podem sair do osso, podem invadir, destruir a articulação, podem ir para partes moles. E uma pequena porcentagem, aí de 1 a 4%, eles podem até se espalhar para o pulmão. Eles podem cair na corrente sanguínea e formar essas metástases pulmonares.
A boa notícia é que cerca de 70% dessas metástases pulmonares elas regridem sozinhas ou normalmente elas ficam estáveis sem nenhum tipo de tratamento. Não sabemos os fatores que causam essa disseminação até o pulmão, mas sabemos que o comportamento não é tão agressivo quanto o tumor de células gigantes no local de sua origem. Outra coisa importante é que se o tumor de células gigantes ele for crescendo sem nenhum tipo de tratamento, ele pode causar fraturas, que são chamadas de fraturas patológicas. Ou seja, o paciente pode fraturar o osso sem um grande trauma, sem uma lesão, sem um trauma de grande energia. Então, isso pode dificultar e atrasar um pouco o tratamento também. Outra coisa que pode acontecer é a transformação maligna do tumor de células gigantes. Então, ele começa com um comportamento benigno, mas em uma pequena parcela dos casos ele pode malignizar. Ele pode realmente virar um câncer agressivo localmente, se espalhar e aí, nesse caso, formar metástases agressivas sim. Isso normalmente está associado a pacientes que em algum momento fizeram radioterapia para o tratamento. Felizmente, o número de pacientes que têm feito radioterapia para o tratamento do tumor de células gigantes tem diminuído consideravelmente, então a chance de transformação maligna também deve ser cada vez menor. Em menos de 1% dos casos, o tumor é multicêntrico, ou seja, além da lesão primária óssea, ele pode acometer vários ossos ao mesmo tempo. E qual que é o tratamento do tumor ósseo de células gigantes? Então, o tratamento clássico para essa doença sempre foi a cirurgia, né? Então, a cirurgia para esse tipo de tumor, ela consiste numa curetagem dessa lesão. Então, normalmente o cirurgião vai abrir o osso onde está o tumor e vai fazer a curetagem. A curetagem simples da lesão leva a um índice grande de recidiva local do tumor voltar nessa região. Cerca de 30 a 40% dos tumores que são curetados simplesmente podem voltar. Então é importante que o ortopedista oncológico utilize de outras ferramentas para tentar diminuir a chance desse tumor voltar. Então o oncologista ortopédico que faz essa cirurgia normalmente faz uma curetagem com adjuvantes, ou seja, são técnicas ou substâncias que ele vai utilizar para diminuir a chance de recidiva. Ele pode usar substâncias como o eletrocautério, fenol, nitrogênio líquido e até o cimento ósseo pode ser colocado, que em altas temperaturas diminui a chance do tumor voltar. Já para os casos mais agressivos, ou aqueles que invadem e destroem a articulação, pode ser necessários tratamentos cirúrgicos mais agressivos, então de ressecção do osso e do tumor em conjunto, e pode haver a necessidade de substituição do osso por uma prótese, que é uma endoprótese não convencional. Então, uma prótese que vai substituir a articulação, substituir o osso que foi destruído aí pelo tumor e que permite uma volta do paciente à sua função articular. A cirurgia de substituição aí por endoprótese, apesar de ter um bom resultado funcional, ela implica em maiores riscos e maiores chances de revisão de cirurgia futura, já que essa prótese não dura para sempre. Então é importante tentarmos evitar ao máximo esse tipo de situação. Hoje em dia temos alguns medicamentos que podem ajudar no tratamento cirúrgico. Nenhum deles vai evitar a cirurgia, porém eles podem ajudar, diminuindo o tumor, delimitando melhor os seus limites, tentando salvar a articulação. Então são medicamentos que inibem a célula principal, que é essa célula gigante que faz o crescimento do tumor. Então temos medicamentos hoje, o mais utilizado é um denosumab, que é um remédio que também, um medicamento que também pode ser utilizado aí para osteoporose, e ele inibe justamente essa célula grande, que é a chamada de osteoclasto, que é a célula que destrói o osso. Então inibindo esse osteoclasto, ele acaba diminuindo a atividade do tumor, permitindo que o próprio organismo delimite melhor essa lesão, facilitando a cirurgia. Outros medicamentos da classe dos bifosfonados, que também são antirreabsortivos ósseos, também podem ser utilizados como adjuvantes no tratamento do tumor de células gigantes. E outra possibilidade de tratamento, principalmente para aquelas lesões de coluna, são as embolizações. O que seria isso?
é uma espécie de cateterismo aí pelos vasos do paciente, no qual o cirurgião vascular intervencionista ele pode entupir os vasos que nutrem o tumor. Essa interrupção dos vasos principais pode causar uma diminuição do tumor e um controle localmente, apesar do tumor continuar nessa região. Então podem ser necessários várias embolizações com alguns intervalos de alguns meses. O prognóstico do paciente que tem tumor ósseo de células gigantes é um prognóstico em geral bom. Então 75% dos casos não são tão agressivos. É possível que a cirurgia seja curativa. Pode ser que o paciente tenha o tratamento do seu tumor e tenha uma função muito boa aí da sua articulação. Já nos casos que são mais agressivos, o tratamento é mais desafiador, temos que usar técnicas mais agressivas, alguns medicamentos em associação ao tratamento cirúrgico, porém esses pacientes também podem ser muito bem tratados com esse tipo de tratamento. Então, é importante que o paciente que tem o diagnóstico do tumor de células gigantes seja avaliado por um especialista, que ele avalie especificamente o comportamento do seu caso, a localização, qual técnica cirúrgica que vai ser utilizada, se ele vai precisar de medicamentos como o denosumab associados ao tratamento cirúrgico, verificar a questão pulmonar, se ele vai precisar de algum tratamento, algum acompanhamento dessas lesões também. Então é importante que cada caso seja avaliado de forma individualizada para que ele tenha o melhor tratamento. Caso tenha gostado do vídeo, dê um like, assine o canal, toque o sino das notificações. Façam seus comentários se vocês tiverem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de algum novo vídeo. Ficarei feliz em responder as perguntas gerais. Esse é um conteúdo informativo. Não posso responder dúvidas de casos específicos, mas dúvidas gerais sobre esse tema, terei o maior prazer em responder. Então, paz e saúde para todos e até a próxima!